Eu sou a Gi Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar do que eu fiz, ou melhor, do que eu não fiz hoje no mercado de futuros no day trade. Hoje eu tinha uma apresentação de dança da minha pequena, então eu já cheguei em casa quase na hora do almoço, na hora que o mercado já está ruim, então eu acabei não fazendo quase nada. Mas resolvi olhar como foi o mercado, porque eu respondi algumas pessoas que me chamaram, alguns alunos, e aproveitei para dar uma olhada como foi a movimentação do mercado hoje. Hoje o mercado abriu trabalhando acima das médias, logo na abertura do pregão ele fez um movimento de queda, mas tinha o pivô, de verdade era uma entrada bem arriscada, eu não faria essa entrada de venda, certamente teria feito essa de compra. E o bom é que ela ficou trabalhando acima da média macro, então isso é bem interessante. Então tanto dá para entrar no cruzamento como a entrada de pullback, aqui teríamos boas oportunidades. E vamos perceber que logo depois disso, o preço ele voltava para a média macro, subia, batia, e lembrando, né, é uma região de preço, não é um ponto exato. Então não é assim, tem que encostar lá, ele pode chegar um pouco antes, passar um pouquinho, é uma região. Isso para média, para VWAP, enfim. Aí ele ficou, ele vinha aqui, algumas vezes ele testou. Então, eu não faria novamente essa venda, né? Porque tinha um risco maior, até para quem faz parcial. Pagaria uma parcial ali de 100 pontos antes de voltar e tirar na entrada, mas era uma entrada mais arriscada. Agora, eu já analisaria com bons olhos fazer um pullback. Eu prefiro pullback no 18, então normalmente eu não faço no 11, a não ser quando é continuidade de tendência. O que eu quero dizer quando é continuidade de tendência? Aqui acabou de fazer o cruzamento. Ele caiu, subiu e já fez um movimento de queda. Eu não gosto muito desse tipo de entrada. Eu prefiro fazer isso quando já fez no 18 ou quando é uma continuidade do movimento, a exemplo desse aqui. Esse aqui certamente era uma entrada um pouco melhor. Mas aqui tinha média macro aqui para atrapalhar. Então é delicado, normalmente fazer essa entrada pelos riscos maiores, já passou dessa região um pouco mais seguro. Mas foi um dia que aparentemente bem lento, né? Não andou muito, poucos blocos foram formados, movimento mais amarrado. Aí, claro, eu cheguei, dei aquele lookzinho e o mercado fez esse movimento de alta nessa região de média de 200 VWAP e média macro. E reverteu, deixando aqui um sinal de Bollinger. Eu falei, de repente é interessante, o pivô tá perto, mas ele já tinha testado algumas vezes, pode ser que ele rompa, ou não, mas já estava tarde. Eu falei, eu vou entrar só pela aventura. Entrei, fiz uma parcial, né, curta de 100 pontos, mas já voltou e me tirou e não fiz mais nada. Então aqui eu saí com 100 pontos só, que foi praticamente só a parcial, ele já voltou e já me tirou. E foi só o que eu fiz, porque também a hora que eu cheguei não dava pra fazer muita coisa. Foi só aquela coisa de falar, vou fazer alguma coisa. E no dólar eu não fiz nada, mas vi que depois de uma queda linda ele ficou totalmente consolidado. Ele começou o dia trabalhando abaixo do pivô. Quando acontece isso, eu vou sempre para a posição contrária, né? Eu vou evitar fazer compras e vou tentar focar nas vendas. A média, apesar que essa média macro não é do dólar, vamos mudar aqui o layout do dólar. Aí sim. Agora sim, Então, dólar trabalhando abaixo do pivô. Então, normalmente eu vou evitar fazer compras. Aí aqui, possivelmente eu teria feito essa entrada. Deixa eu ver se teria dado stop. Provavelmente eu teria feito essa entrada e tomado stop por muito pouco, porque essa entrada eu ia considerar um pouco mais interessante, apesar que, deixa eu ver, eu acho que não daria nem tempo de eu entrar não, 9,3, dificilmente eu faço entrada nesse horário, mas possivelmente eu faria essa entrada, se não esse pullback aqui, mais possível pullback por conta do horário, que aqui esse movimento foi bem mais rápido da abertura, normalmente eu não faço, mas para mim era mais vendedor, porque o que eu analiso são os indicadores. Eu não analiso muita coisa do que está num período maior, no diário, essa coisa toda, eu prefiro ali no intraday, ou perto day trade, eu olho no intraday. Aí aqui, esse pullback seria interessante, como eu falei, eu não faria compras por conta do pivô, então mesmo esse movimento bonitão que teve aqui, apesar de estar bem distante do pivô, aqui estava muito justo. Aqui, até que não estava tão perto, mas tinha média macro muito, né, no caminho, arriscado. Esse segundo estava bem distante, até o pivô, 13, 14 pontos, então dava para fazer um trade bom, mas muito provavelmente é o trade que eu não faria por conta de ir contra o pivô. Eu prefiro esperar testar, voltar na média e continuar subindo para eu entrar.
E aí depois eu vi que teve uma queda aqui sensacional e aí ele foi fazendo um movimento de queda. E normalmente, é que eu sempre falo, depois de uma movimentação forte, normalmente a primeira reversão falha, ele tende a consolidar, fica ali acumulando, então aí começa ali o lenga-lenga. Aí se a gente olha aqui, ó, ficou consolidado, para cruzamento é péssimo. Então aquele momento que fazer trade aqui é arriscado. Ah, Gi, mas eu demoro para perceber, o que eu sempre falo. Você tem um ADX, que ele vai te mostrar a movimentação, então você consegue ver isso com ADX, se ele estiver abaixo de 25. A própria formação do box para cima, box para baixo, box para cima, box para baixo, num range muito curto, vai te mostrar que está consolidado também. Então essas coisas já te ajudam. E o principal, que é o que eu falo, tem dificuldade de identificar, você não pode tomar mais que um stop. Por exemplo, aqui já é uma entrada que eu não faria. Ele veio fazendo esse movimento de queda. Depois, olha esse movimento aqui. Ele subia um, caía, subia um, caía. Ele já está te mostrando aqui que ele está consolidado. Então, eu não vejo muita inteligência entrar nesse cruzamento de alta. Olha como que ele está aqui. Caindo 5, 8 pontos, subindo. Faz sentido? Para mim não faz sentido. Ah, tá bom. Você entrou mesmo assim. Entrou e tomou stop. Tomou stop e você para. E eu não tô falando, você para de operar. Opa. Você para de operar. Não, você para observar o que o mercado tá fazendo. Aí ele sobe, ele volta, ele sobe, ele volta, ele vai pra média, ele cai, ele sobe. Ele tá mostrando que tá consolidado. Ainda mais o dólar, que é mais alavancado, que é caro, faz sentido ficar operando com ele tá assim, fazendo movimentinhos tão curtos? Eu não vejo, né? Não vejo muita vantagem em operar quando o mercado tá assim. E tá ali, ó, até agora, tá quase fechando o pregão e ficou esse lenga-lenga, vai, não vai, vai, não vai. Aqui é onde, se a pessoa não sabe que tem que parar, ela fica perdendo na ida e na volta. Não faz sentido nenhum. Cruzamento é um operacional de tendência. Acabou a tendência, acabou o operacional. Você não faz nada, você vai inventar outra moda aqui, oscilador. Eu não gosto de oscilador no dólar, eu acho que dá muito ruído, assim, dá muito gatilho e muito erro. Aí eu teria que ir para rincos maiores, para ter uma assertividade maior. Se a gente analisa aqui, na consolidação, até que não foi tão ruim, ó, porque igual esse aqui andou o gain mínimo. Esse segundo, eu não sei se teria pago o gain mínimo. 4 pontos só, não teria pago. Então esse aqui saiu na entrada, pelo menos. Esse aqui pagou, esse aqui teria dado stop, esse aqui teria dado stop, esse aqui não teria dado stop, mas deu um calorzinho, esse pagou. Então, tá vendo como acontece muito? Eu prefiro ficar fora, eu prefiro não fazer. Mas hoje é aquilo que eu falei, hoje eu não consegui acompanhar muito o mercado, dei uma olhada só depois que eu cheguei, já sem fazer nada. Espero que vocês tenham agido com juízo, lembrando que essa semana tem super quarta, né? Tem definição de taxa de juros, o consenso é que seja 5,25, mas temos que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? Porque o mercado é muito manipulado. O que pode acontecer muitas vezes é o mercado puxar o ativo, vamos dizer assim, o consenso é que vai ter uma redução da taxa de juros, afinal já foi apontado essa possibilidade. Então, o que é natural o mercado fazer? Com a redução da taxa de juros, o dólar cai. O que normalmente acontece na manipulação? Os players vão querer puxar esse preço para estar melhor posicionado para o dia da notícia, para o dia do resultado. Então a gente fica, o dólar vai cair, o dólar vai cair. Às vezes acontece de ter uma movimentação forte contrária primeiro antes de cair. Então é bom ficar atento, evitar operar com viés. Opere de acordo com o que o gráfico está te mostrando. Se aquele momento o gráfico está subindo, ok. Se ele estiver caindo, não inventa de fazer o contrário. Ou se ele estiver subindo, não inventa de ficar vendendo se ele estiver subindo. Vai na direção que o mercado está indo. Operar com viés é a pior coisa que tem. Você vai ficar tomando stop de besteira. Lembre, quarta-feira tem taxa de juros. Normalmente o mercado manipula bastante, então vamos ficar atentos. Certo, gente? Então, hoje é um vídeo curto, era isso que eu queria falar para vocês, do que eu analisei no mercado hoje, mas eu confesso que eu só fiz um tradezinho que me tirou só com a parcial e voltou e eu saí, não fiz mais nada, não fazia sentido, já muito tarde, certo? Qualquer dúvida, se você não segue ainda o canal, não conhece meu trabalho, dá uma maratonada no canal, vê se é interessante para você, se você gostar, passa a me seguir, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, para receber mais conteúdos como esse que eu tô voltando a fazer, tentando fazer de forma diária.
para ir aí dividindo com vocês o que eu analiso, o que eu vejo do mercado, certo? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.